Boa noite, meus amigos e amigas. Desejamos a todos que o Mestre e amigo Jesus possa amparar os nossos corações e as nossas reflexões neste tema que somos convidados a nos debruçar nesses instantes em que estaremos juntos buscando a compreensão do Evangelho do Mestre e a sua aplicação na nossa vida. E é com este pensamento que nós buscamos o amparo do alto, pedindo aos benfeitores amigos que intercedam por nós, nos auxiliando nas boas reflexões, nos bons encaminhamentos que daremos ao nosso tema. E assim, desse modo, nós iniciamos a nossa breve fala, que hoje versará sobre o tema Infortúnios Ocultos do Evangelho segundo o Espiritismo, do seu capítulo 13, item 4. Este é um tema, uma passagem curta no Evangelho, mas bastante significativa, ilustrada através de uma história de uma senhora que fazia a caridade material, a beneficência, levava a sua filha, amparava os necessitados, procurando que o auxílio não fosse apenas material, mas também fosse um auxílio moral, de trazer bom ânimo àquelas criaturas que sofrem, que padecem, especialmente da posse do necessário, daquilo que não tem para a subsistência, para a sobrevivência do corpo. E nessa passagem nós recolhemos uma série de aprendizados que nós gostaríamos de compartilhar junto com os amigos e irmãos nesse momento. O primeiro ponto que essa passagem nos pede para refletir é a distinção, a diferença entre o que é a beneficência e aquilo que é a caridade moral. Beneficência é quando nós estamos falando do auxílio material necessário para a criatura encarnada. É quando nós amparamos a necessidade material do nosso irmão, auxiliando com um alimento, com um recurso material para quitar uma dívida, como nós pudermos imaginar. E recordando também que, apesar do foco, do objetivo último da doutrina espírita, seja atender o espírito imortal, ou seja, a caridade moral e não a beneficência, ela também se faz necessária, considerando que a felicidade neste plano da vida, segundo os benfeitores amigos, para os espíritos encarnados, ela só é possível se nós tivermos a posse do necessário. A consciência tranquila, a fé no futuro, são os outros pontos fundamentais para a felicidade possível para a criatura humana na Terra. Então, a posse do necessário é sim alguma coisa importante, e quando alguém está em necessidade e podemos ajudá-lo, auxiliá-lo, é natural que o façamos, se assim for possível. A beneficência ou essa caridade material, ela exige de nós a observação de vários pontos que nós vamos trazendo aqui, correlacionando com a caridade moral, e nós vamos percebendo que as duas andam de mãos dadas. Nós não conseguimos separá-las de modo algum. Elas precisam andar juntas, e é o que nós recolhemos do Evangelho e gostaríamos de compartilhar nesse momento. Então, meus amigos, quando nós falamos de caridade moral, por que a caridade moral ela vai além, ou a caridade pura e simplesmente, ela vai além da beneficência ou da ajuda do auxílio material? Se nós recordamos do Livro dos Espíritos, a definição de caridade segundo a entendia Jesus, nós vamos recordar que caridade se compõe de 3 pernas, de um tripé. Caridade é indulgência, benevolência e perdão das ofensas. São 3 aspectos absolutamente morais. É da nossa relação de uns para com os outros, independente da forma como nos vestimos, do que nos alimentamos, aonde moramos, nada disso faz diferença, uma vez que a prática da indulgência, da benevolência e do perdão independem de qualquer aspecto material. Então, a caridade moral, ou simplesmente caridade, ela não precisa do envolvimento
da matéria para que ela aconteça. No momento que eu perdoo alguém, isso independe de qualquer recurso financeiro, material, que esteja à minha disposição. A indulgência, a aceitação das imperfeições do outro, acolhê-lo como igual, como irmão, independente delas, é algo que também não tem relação alguma com a matéria. E a benevolência, esse impulso de fazer o bem, não necessariamente dependa de recursos materiais para que ele aconteça. Então, é importante sim distinguir, existem essas duas coisas, a beneficência ou esta caridade material e a caridade propriamente dita, como a entendia Jesus, segundo nós encontramos no item 886 de O Livro dos Espíritos. Quando nós falamos desta caridade ou da caridade moral, ela vai além da beneficência por alguns motivos. Nós vamos trazê-los aqui para refletirmos juntos. Primeiro, a caridade moral, quando associada à beneficência, vejamos bem, nós estamos falando de ajudar o outro materialmente, sem descuidar da caridade moral ou da caridade propriamente dita, para que essas duas coisas andem juntas. Então, a beneficência mais a caridade moral resulta em antecipação. Então, se eu quero ajudar alguém materialmente e eu estou fazendo isso imbuído da caridade moral verdadeira, eu antecipo a dor do outro. O que significa isso? É que eu não espero a situação do meu semelhante ficar crítica para ajudar. Se possível, eu não espero que ele peça para ajudar. Eu antecipo esse movimento, eu percebo a necessidade e vou ao encontro. Eu busco atendê-la. Eu estou atento à dor do outro. Porque não é apenas uma questão de dar o que é necessário materialmente, é dar o que é necessário para aquela alma, para aquele coração que está em sofrimento. Dar atenção. Por isso a antecipação é alguma coisa que só é possível quando nós praticamos esta caridade moral, esta antecipação de ir até aquele que sofre. Esse é um ponto fundamental para a prática da caridade associada à beneficência. O outro ponto é que esta caridade moral, ela atende sem estabelecer dependência. Nós não buscamos atender o outro e mantê-lo na condição de atendido. Nós não ajudamos ao que pede, mantendo na condição de pedinte. Essa não é a nossa meta. O nosso objetivo é que aquele que precisa de ajuda seja auxiliado no momento da dor, da necessidade, mas que ele possa, em breve, se tornar autônomo e autossuficiente, capaz de ir adiante, sem que nós tenhamos que manter esta ajuda por todo o tempo. Isso também só é possível se nós nos importamos com o outro. Porque se nós simplesmente entregamos alguma coisa para nos livrarmos ou deixarmos a nossa consciência tranquila, nos livrando daquele compromisso, eu fiz a minha parte e entrego, eu não estou atento a se aquele movimento de auxílio é realmente um pontapé inicial para dar a continuidade em alguma coisa que ali na frente vá trazer autossuficiência para que a pessoa possa continuar se mantendo pelos seus próprios esforços. A caridade moral, ela se preocupa em não estabelecer dependência. Para nós, às vezes, é muito cômodo estabelecer essa dependência e ficar imaginando assim, alguém que precisa de mim. Eu me sinto importante, eu me sinto feliz porque estou ajudando. Na verdade, eu estou criando uma dependência que nem sempre é salutar, ou que, via de regra, não é salutar. Estabelecer processos que tornem o outro autônomo, capaz de prover a si mesmo, seria muito mais importante, mas é claro, nós não desconsideramos que no momento agudo da dor, do sofrimento, seja necessário sim dar o amparo, o apoio àquele que precisa de uma ajuda emergencial. São coisas diferentes. Uma outra questão importante desta caridade moral associada à beneficência é que a beneficência, quando leva em conta esta caridade moral, ela não se importa com as opiniões do atendido. Não importa qual a sua religião, não importa para qual time de futebol ele torce, quais as suas opiniões políticas.
Isso não importa, não me interessa o que o outro pensa, não me interessa ao que ele se associa. A sua liberdade de crença e de pensamento precisa ser respeitada. Se eu auxilio, eu não levo em conta nada disso. Ah, mas eu vou ajudar alguém que não é da mesma religião que eu. Que diferença faz? As religiões, os rótulos e tudo mais que muitas vezes nos separam, desconsideram aquilo que somos em essência, filhos de Deus, todos irmãos. A religião verdadeira em essência não pode desconsiderar que somos todos irmãos. Então nós não vamos criar sectarismo, separação. A gente ajuda todo mundo que precisa. A beneficência associada à caridade moral, ela não se importa com as opiniões do atendido. E ela também contribui ela atende sem exigir nada em troca. Não estou preocupado com o retorno, com outro resultado que não seja ajudar o que necessita. Então a caridade moral, ela vai além porque ela antecipa e porque ela atende sem estabelecer dependência, sem se importar com as opiniões do atendido e sem exigir nada em troca. Mas ela também, muito importante dizer, a caridade moral, ela é anônima. Por que ela é anônima? Porque primeiro ela não busca recompensa. Se ela não busca recompensa, eu não estou preocupado em fazer propaganda do bem que eu estou realizando, porque eu não estou preocupado em receber nada em troca. Não estou preocupado com o resultado disso. Não quero que isso apareça, não faz diferença para mim. Então vejam só a importância. A caridade genuína não busca recompensa, porque eu faço o bem pelo bem. O verdadeiro bem ele precisa ser desinteressado para ser verdadeiro. Então, quando eu auxilio o outro, eu não busco que isso seja propagandeado, porque eu não estou preocupado com recompensa. Mas não é só esse o ponto. Alguém poderia pensar assim, bom, mas e a propaganda não seria uma forma de estímulo para que outros façam o mesmo? Aí nós precisamos olhar também para o lado do atendido. Seria para o atendido ter a sua condição de miséria, de dor e de sofrimento públicas, tornadas públicas, seria alguma fonte de humilhação, de desrespeito? Se sim, não devemos fazê-lo. Para que o atendido não se sinta ofendido pela ajuda que está recebendo, humilhado pela ajuda que está recebendo. Quando a gente pensa assim, fica imaginando, mas isso não é nada, se a pessoa está precisando de ajuda, ela não vai se importar. Coloquemos-nos na condição não daquele que ajuda, aquele que é ajudado. Gostaríamos de, ao receber a ajuda do outro, que isso fosse motivo de propaganda? Que todos ficassem sabendo das nossas fragilidades, vulnerabilidades? Tomemos como ponto de partida os nossos próprios pendores. Então a verdadeira caridade, a beneficência associada à caridade moral, ela é anônima. Ela não busca recompensa e ela não expõe a vulnerabilidade do outro, não humilha. E ela, podemos dizer, é genuína ou autêntica, porque ela conforta o coração, não só o corpo. Quando nós atendemos materialmente alguém que precisa e a necessidade legítima sendo atendida é alguma coisa importante, alguém que passa fome, ser auxiliado nessa dificuldade que enfrenta, é uma questão legítima, é necessária a subsistência. Mas ir além disso, confortar o coração. Na passagem do Evangelho que nós estamos utilizando como referência, nós temos a senhora que ia até a casa dos atendidos, levava aquilo que era necessário, e uma das famílias atendidas, o pai da família estava hospitalizado. Então ela vai até o hospital para dizer a ele, fique tranquilo, sua família está sendo atendida. A esposa estava doente, os filhos pequeninos, fique tranquilo, eles estão bem. Ela foi até lá confortar o coração daquele que necessitava. Não é só o dar pelo dar e dizer que fiz a minha parte, é me envolver com a necessidade, com a dor do outro. Vejam como isso é profundo. A beneficência vai muito além
quando nós envolvemos a caridade nesse processo. Quando não é só entregar, só dar, mas também envolver, compreender a dor do outro e ajudá-lo naquilo que ele realmente precisa. Isso não quer dizer, meus amigos, que nós tenhamos que fazer sozinhos ou que tenhamos que fazer isso apenas dentro das nossas instituições espíritas. A beneficência ou a ajuda material, ela pode ser atingida através de organizações não governamentais, de outros esforços públicos ou privados que já existem no mundo. Nós não precisamos reinventar a roda. Às vezes faz mais sentido nós nos associarmos àqueles que já entregam, que já fazem, e simplesmente somarmos esforços, entregando o labor, o nosso trabalho para ajudar o que necessita, tanto quanto entregar o valor necessário para que aquela ajuda seja realizada. Porque nós precisamos sim estar atentos para confortar o coração e para saber se aquilo que eu estou fazendo está realmente sendo efetivo, mas eu não posso esperar que a minha ação, aquilo que eu faço, precisa de mim na linha de frente para que tenha validade. Isso fala muito do nosso orgulho, de dizer eu fiz, foi eu que fiz, foi a minha ajuda, foi da minha instituição. E às vezes nós criamos as condições de dependência, as condições que são transitórias, que no momento nós conseguimos ajudar, no outro nós não conseguimos, e esquecemos da rede de apoio que já existe. Criamos trabalhos que nós não podemos manter, condições que nós não conseguiremos manter por muito tempo. Então, contribuir dentro dos esforços que já existem, ajudando a mão que entrega, para que nós sejamos apenas um canal que distribui, que leva, que remete o recurso àqueles que farão efetivamente chegar a quem necessita. Passa por nós, mas não precisa ser necessariamente nós na linha de frente fazendo essa ajuda. Porque para nós, a caridade vai muito além da beneficência. A caridade moral, ela precisa atender à raiz do sofrimento. Por isso que na casa espírita, no centro espírita, a nossa atenção primária e primeira, ela é com as dores morais. Porque são elas que causam a miséria material, são elas que causam o sofrimento material. E enquanto no mundo nós temos outras instituições tratando a fome dos corpos, a fome do espírito, nós temos o maná, nós temos o alimento, aquilo que é capaz de transformar a realidade de uma forma profunda nesta e em outras encarnações. Por isso nos preocupamos mais com esta caridade moral do que com a beneficência. Fazendo-a quando necessário, mas não perdendo de vista que o nosso principal objetivo não é este. Nosso principal objetivo é atender às causas do sofrimento, o orgulho, o egoísmo, as vaidades do mundo. Enfim, tudo quanto tem nos feito perder o pouco que temos, moral e materialmente. Então essa bela passagem curta, mas bastante significativa, nos traz todas essas reflexões e certamente, e fica aqui o nosso convite, trará ainda outras, ainda melhores do que estas que compartilhamos, a partir da nossa própria leitura, da nossa sensibilidade. Então fica aí o convite. Vejamos o capítulo 13, item 4, do Evangelho segundo o Espiritismo. Certamente encontraremos excelentes reflexões sobre o tema que nos ajudarão a nos colocarmos em condições de amparar os que necessitam, não só material, mas especialmente do ponto de vista moral. A caridade, que possamos fazê-la sempre, em todos os momentos, e quando os recursos materiais estiverem envolvidos, que ela também esteja, para que o Evangelho nunca se aparte do recurso material em tudo quanto fazemos. Meus amigos, com gratidão a Deus, nos despedimos, desejando que os benfeitores amigos permaneçam conosco e que nos momentos de decisão, nos momentos em que precisarmos organizar as nossas tarefas de amparo material aos nossos irmãos, possamos lembrar desta bela página, Os Infortúnios Ocultos. Jesus conosco hoje e sempre.